Nós finalizamos nesse domingo 21 dias de jejum, mas ainda essa semana e até o próximo domingo, nós vamos manter a fala sobre eficiência, porque jejum e oração, disciplinas espirituais, elas nos aceleram, elas nos tornam eficientes, elas fazem o que a gente já tem funcionar para tudo aquilo que a gente ainda não tem. É quando Deus bota um instrumento em nossa mão, e a cada nova instrução, esse instrumento ganha uma nova função. Moisés, pega esse cajado. Ora o cajado era serpente, ora o cajado era uma chave que abria o mar e que fechava o mar. Ora o cajado era uma bica, era uma torneira que tocava em pedra e saía água. Então, com o que Deus já colocou na tua mão, Ele pode transformar em várias coisas para te dar livramento e para abrir a porta que você precisa. Só que nesse período do jejum, da oração, teve um conceito que Deus colocou no meu coração que eu tentei lutar contra ele e eu não consegui tirar ele do meu coração. Eu disse isso no domingo quando nós fechamos. Eu falei: pronto, fechou, Deus, acabou. Aí eu fui ler o texto para poder fazer essa ministração aqui e pegar alguns conceitos que eu já havia pregado antes, e Deus me fez ver de novo o conceito daquilo que eu preguei em todas as minhas ministrações. Ele ministrou no meu coração sobre 2 níveis, porque quando eu preguei sobre eficiência, eu falei sobre vencer guerras de maneira mais eficiente. Deus me levou à guerra do povo de Israel com os amalequitas, quando Moisés pela primeira vez tem que coordenar um povo que nunca foi um exército. E aí um povo que não está treinado para lutar, como é que eu luto uma guerra? Deus dá uma estratégia. Moisés sobe para a colina, para o outeiro, e Josué desce no vale para você guerrear. Vem Arão e Ur junto. Então a estratégia é mão levantada, mão de suporte e mão na massa. É uma estratégia de 2 dimensões. Eu preciso que você milite lá embaixo no vale, mas lá em cima na montanha. Lá embaixo são as lutas físicas, carnais. Lá em cima são as lutas espirituais, invisíveis e celestiais. Então, se a gente quer avançar e vencer na vida, nós temos que aprender que a vida é feita de 2 dimensões. Então eu preciso me empenhar aqui embaixo, mas me empenhar na oração, no jejum, na guerra do alto. Eu tenho que acordar cedo e trabalhar, mas existem resultados que não vêm provenientes apenas do meu trabalho manual. Eu preciso levantar as minhas mãos, porque às vezes o que o céu faz tem mais estrago do que o terra faz. Porque lá embaixo Josué lutava com espada, a espada mata 1 a 1, mas um ataque aéreo, uma bomba de um avião mata todo o exército. Então às vezes os resultados que nós deixamos de ter não é por falta de esforço, é por falta de entender que as nossas guerras têm 2 dimensões, a do chão e a do céu. Lute aqui embaixo e lute lá em cima. Você não tem uma carga horária de trabalho, que você trabalha um turno às vezes de 8 horas, às vezes até mais. Se você pegasse 1/10 desse tempo para você também militar na área espiritual, você não tem ideia no avanço que Deus vai dar. Existem contratos, existem respostas, existem avanços na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa e na tua família, que ainda não vieram porque você não entendeu que tem que fechar a porta do teu quarto e você tem que subir na colina e começar a levantar as suas mãos, porque o que Deus tem para você vai requerer que você esteja de mãos levantadas, lutando as lutas espirituais. Então tem luta que a gente não vence com espada, a gente vence com cajado e com a mão levantada. Até porque quando chegou diante do Mar Vermelho, ele falou: aponta o teu cajado, porque espada não corta água. Então às vezes a tua arma não é a que você acha que fere mais, é uma arma espiritual. Deus quer colocar armas espirituais em nossas mãos a partir dessa noite, para que a gente tenha um resultado melhor. E aí quando eu li esse texto, Deus me trouxe ao pensamento que existe um rapaz chamado Davi, que recebe uma unção. Unção é capacitação espiritual. Unção é algo que vem do alto. Só que além da unção do alto, ele precisa do preparo de baixo. Ele precisa entender que para grandes desafios como ser rei de um povo, só a unção não seria o bastante. Eu preciso de capacitação e de preparo. Até porque o seu antecessor, o rei Saul, foi ungido, mas não tinha todo o preparo necessário. E porque não tinha todo o preparo, a unção o esmagou. Unção é pesada. Você precisa desenvolver musculatura aqui na terra para aguentar aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida no céu. Então, com essa ótica de 2 dimensões, de entendimento que Deus me capacita do alto, mas eu preciso buscar a minha habilitação aqui embaixo, nos estudos, no aperfeiçoamento pessoal,
Vamos ler esse texto e ver o que Deus tem para dizer para a nossa igreja. Aleluia! Quem já está recebendo da parte do Senhor? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo em Israel e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Vamos só botar alguns pilares aqui. Unção é uma capacitação para uma missão específica. É uma capacitação divina. Logo, a unção me permite fazer coisas que as disciplinas terrenas não me ensinam. Então não existe cartilha para unção. Não existe arrasta para cima, curso digital, supletivo, como ser mais ungido. Porque unção não é algo que eu necessariamente busco. É Deus que derrama do céu. Não é da terra para o céu, é do céu até a terra. Então, como a unção não é algo que eu consigo instrução aqui na terra, eu preciso entender que Deus espera que eu me capacite para que Ele possa colocar sobre mim uma responsabilidade de uma missão. Porque missão me capacita a fazer coisas que a minha disciplina pessoal não consegue almejar. Mas o fato da unção me ensinar coisas, me capacitar de coisas que eu não conseguiria fazer, que o homem não pode ou não poderia ensinar, ela não me impede de aprender coisas novas. Porque tem pessoas que entendem que tudo que elas precisam é apenas a unção. E se elas tiverem a unção, elas conseguirão fazer todas as coisas. Mas a unção de Deus nunca foi um impeditivo para você entrar num seminário, para você fazer um curso pastoral, para você entrar no CETASC, para você fazer um IBAD, para você fazer um mestrado, para você fazer uma pós, para você fazer um doutorado. Pastor, mas eu já tenho a unção de Deus. Ok, mas a unção de Deus é para derramar sobre você algo que você não consegue alcançar. Se você consegue alcançar um curso, por que Deus vai te ungir? Se você consegue almejar um estudo, uma competência, por que Deus do céu vai te impedir de se esforçar para alcançar isso? Então, a unção me leva para lugares inalcançáveis, mas o meu conhecimento me ajuda a permanecer lá. A unção vai abrir portas, mas se eu vou me manter ou não dentro dessa porta, não é apenas condicionante da minha unção, mas também do meu preparo, mas também da minha habilidade, mas também dos meus conhecimentos. E a gente vê isso tudo reunido nesse texto de 2 Samuel que nós lemos. Davi, ele foi ungido aqui sobre toda a nação de Israel pelos anciãos de Hebrom. Então ele recebe uma nova unção, porque ele tem uma nova missão, porque ele tem um novo desafio. Então, um novo tempo, um novo momento requer uma nova capacitação. Quando nós reconhecemos aqui os ministros no último sábado, nós impomos as nossas mãos de uma forma, tem gente que derrama óleo, tem gente que derrama azeite, cada um faz do seu jeito, mas nós entendemos que na imposição de mãos, nós estamos espiritualmente ungindo essas pessoas para aquilo que Deus as chamou. Então, a partir desse sábado, elas recebem uma capacitação espiritual e sobrenatural para cumprir o chamado e a missão que elas têm. Nova responsabilidade vai requerer uma nova habilidade, mas uma nova responsabilidade também vem acompanhado de uma nova unção. Se eu quero alcançar coisas maiores, eu vou precisar que Deus do céu derrame uma unção na minha cabeça, mas aqui na terra eu vou ter que me empenhar para correr atrás de uma nova habilidade. É que nem carro. Para eu dirigir um carro pequeno, eu preciso de uma habilitação B.
Mas se eu quero dirigir uma carreta, eu preciso, que é muito maior, que é muito mais pesado, eu preciso de uma habilitação T. Então, para carros pequenos, pequenas habilitações. Para carros grandes, grandes habilitações. A habilitação aponta para habilidade. Logo, uma grande missão, uma grande habilidade. Uma pequena unção, uma pequena habilidade. Uma grande missão, uma grande unção. Uma pequena missão, uma pequena unção. Então você entende por que nesse momento, antes de assumir o reinado de toda Israel, todos os anciãos de Hebrom vão ungir Davi? Porque ele está recebendo uma habilitação divina para a missão nova. E o duro, às vezes, de quem vive momentos de unção, que sabe que são ungidos, é que às vezes Deus prepara a pessoa, mas não prepara o cenário. Você recebe a unção, a capacitação de Deus, mas Deus não te dá uma oportunidade. Então, habilitação é quando Deus me prepara. Oportunidade é quando Deus prepara um ambiente. E muita gente se encontra nesse meio, onde Deus me habilitou, mas ainda não abriu uma porta de oportunidade. Eu me sinto pronto, mas eu não sei onde eu vou desempenhar aquilo que Deus derramou na minha vida. Mas entenda que toda vez que Deus te dá uma nova habilidade, Ele vai na frente te dar uma oportunidade. Pode demorar tempo? Pode. Mas às vezes o que Deus derramou em você está pronto, mas o ambiente onde você vai desempenhar e derramar essa unção não está pronto. Pastor, me dá um exemplo. Jesus com Lázaro. Morreu, não, está doente. Senhor, vai lá. Jesus conhecia a unção que ele tinha. Ele podia curar? Podia, mas ninguém conhecia a unção que ele podia ressuscitar. Ele falou assim: eu estou pronto, eu sei curar, mas tem algo em mim que vocês ainda não conhecem. Só que o ambiente ainda não está preparado para eu desempenhar aquilo que Deus derramou na minha vida. Eu também sei ressuscitar dos mortos, então eu vou esperar um pouquinho. Eu vou atrasar até que o cenário fique pronto para a habilidade, a habilitação e a capacitação que Deus me deu. Então ele atrasa a ida dele para que Lázaro venha a morrer, para que ele possa desempenhar a unção, porque Jesus também é a ressurreição e a vida. Quem está entendendo para onde eu quero ir? Então existem momentos que a gente está pronto, mas o cenário não. Aí o que Deus faz? Nada. Fica parado. Por quê? Porque eu estou preparando um ambiente para você. Até porque enquanto Deus está preparando o cenário, Ele está me azeitando mais. A pior coisa é alguém que tem oportunidade e não tem habilidade. É a gente colocar e abrir uma porta e quando você chega lá, você está despreparado. A pior coisa é alguém que não tem carteira de motorista e você dá uma carreta na mão dele. Ele vai se ferir, ele vai matar pessoas, ele vai dirigir de maneiras erradas. Então entenda que primeiro, Deus te dá uma unção, para depois abrir a oportunidade de uma missão. Então primeiro, se preocupe em desenvolver a habilidade para depois receber uma oportunidade. Deus habilita Davi, porque Ele sabe que a responsabilidade de Davi, Joélio, é muito grande. Só que aqui no texto que nós lemos, em Hebrom, não é a primeira unção de Davi, não é a primeira capacitação divina de Davi, e nem é a segunda. Aqui em Hebrom, quando ele assume o reinado de Israel, é a terceira vez que Davi recebe a unção. Primeira, na casa do seu pai Jessé por Samuel. Segunda, por homens em Judá. Terceira, a unção que nós lemos dos conselheiros de Israel para ele assumir todo o reinado. Então Deus vai incrementalmente capacitando Davi para a posição de rei. Então a temporada de habilitação não é a temporada de execução. Primeiro você vai para a autoescola, depois você aprende a dirigir, para depois receber a carteira, para depois dirigir a carreta. Davi cuidava de ovelhas e foi ungido rei. Deus colocou ele na carreta? Não, porque ele não foi para o palácio, ele voltou para o pasto. Ele tinha a unção de rei, mas responsabilidade de cuidador de ovelhas. Como é que pode, pastor? Deus já ungiu, Deus já preparou, mas por que Deus não mexeu na posição? Deus deu unção, mas não trocou a posição, porque Davi precisava aprender algumas coisas
antes de reinar sobre todas as coisas. A unção, ela te educa. A partir do momento que você é ungido, por mais que Deus te capacita, no tempo que você ainda não exerceu, na oportunidade que Ele preparou, a unção vai te trabalhando. Então a unção te educa para depois te elevar. É um educador e depois um elevador. Ela te ensina, sobe mais um degrau. Ela te ensina, sobe mais um degrau. Foi o que aconteceu com Davi. Recebe a primeira unção, primeiro andar, volta para cuidar de ovelhas. Porque enquanto você estiver lá, eu quero tratar algumas coisas na tua vida como humildade, como ser submisso. Mas veja, isso aqui é unção. Mas Davi recebeu o aprendizado da unção, mas esse não foi o único aprendizado que Deus queria tratar na vida dele. Ele teve o aprendizado das experiências. Unção é capacitação divina, experiência e habilitação é capacitação terrena. Então, primeira unção, pastor de ovelha. Segunda unção, responsável pela tribo de Judá. Terceira unção, líder de toda Israel. A unção vai treinando e elevando, porque ela educa e ela eleva. Ela é um educador e um elevador. Primeira unção, primeiro andar. Segunda unção, segundo andar. Terceira unção, terceiro andar. E eu quero profetizar isso sobre essa igreja. Deus quer derramar uma unção extraordinária sobre a tua vida, mas às vezes o que você vai entender é que essa unção, ela vai acompanhar a tua capacitação terrena. Quer mais unção? Te capacita para que Deus possa ver um servo e mordomo diligente. Aleluia! Lembra da parábola dos talentos? A um deu 1, a um deu 2, a um deu 5. Quando o Senhor voltou, um multiplicou, outro multiplicou e um guardou. E ainda falou, está vendo? A economia está um pouco ruim, o dólar está subindo e descendo, o Bitcoin está muito volátil, então eu guardei aqui, servo mau. Porque tem que multiplicar. Você precisa multiplicar aquilo que Deus te deu, seja aquilo algo espiritual ou algo físico e terreno. Até porque quando aqueles multiplicam e esperam grande coisa, sabe o que Deus fala? Servo bom. Quando a gente multiplica e dobra, Deus não solta fogos não e fala, bom, não fez mais do que a sua obrigação. Porque, vamos falar a verdade, gente, qual é a nossa determinação por Deus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que você tem feito com o talento que Deus colocou na tua mão? Tanto que aquele que não multiplicou, Deus foi lá, o Senhor foi lá e arrancou e deu para quem multiplicou. E aqui fica um entendimento, e eu não estou falando que Deus é a favor disso, mas a forma como nós entendemos a política social no nosso país é diferente do céu. Porque no nosso país a gente tira de quem tem muito para dar para quem não tem nada. A gente tira de quem produz para dar para quem não produz. No céu é o contrário. Se você não produz, até o que você tem é retirado. Eu vou dar na mão de quem produz, porque eu gosto de servo diligente, de gente que trabalha, de gente que tem resultado. Só que isso aí, Deus me ungiu. Calma, trabalha, te capacita, estuda. Então veja, quando ele recebe a primeira unção, ele está no pasto, mas Deus já coloca ele no palácio. Para assumir o reinado, não, para ser funcionário. Ele não recebeu uma coroa na cabeça, ele recebeu um crachá no peito. Ele foi chamado para ser músico no palácio, para trocar para Saul. Olha que negócio interessante. Ele está trabalhando para alguém que ele sabe que vai substituir. Aprenda isso. Trabalhar para Saul não é insulto, é estudo. Trabalhar para Saul não é insulto, é escola. Deus já mostrou, já confirmou, já revelou, já profetizou, no secreto já falou, eu tenho coisas grandes para você. Aí você cresce, Deus te coloca debaixo de alguém que você sabe, veja, eu não estou mais, você sabe que a tua habilidade terrena e até a unção espiritual é maior do que a pessoa que está acima de você. E aí, gente, aquilo que eu estou falando, ele primeiro te educa, é aí que é o teste de caráter da tua unção. Será que você pode trabalhar debaixo de alguém que você sabe que o que tem dentro de você é maior do que aquilo que tem dentro dele? Será que você pode trabalhar lá no seu trabalho? Não é só espiritual para ministério não. Será que você pode trabalhar para o seu supervisor? Que ele bate cabeça para resolver coisas que você resolveria com os pés atrás das costas amarrado?
Será que você vai trabalhar bem ou você vai falar mal dele? Será que você vai queimar o trabalho dele ou vai fazer o melhor que você pode? Quando Deus te coloca debaixo de alguém que notoriamente você sabe que é melhor do que ele, Deus não está te insultando, Deus está te ensinando. Isso é uma escola. Saul não é insulto, Saul é escola. Veja por quê, porque ele tocava para Saul. Quando Saul estava atordoado, missionária Débora, era tanto problema, era tanto BO, era tanto pepino, que Saul não aguentava mais, entrava, e o texto vai dizer lá, que ele ficava louco, ele ficava atordoado, quase endemoniado, e ele ficava esbaforando, ele começava a colocar para fora, e ele tocando aquela musiquinha, drim, 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 e ele desabafava na presença de Davi. Isso aqui é maravilhoso. Enquanto ele era ungido rei, mas era funcionário da coroa, ele tocava para o rei enquanto o rei estava desabafando os problemas do reinado e da coroa. Então Deus falou assim, eu vou começar a te ensinar o que é ser rei, mas não mostrando o glamour, te mostrando os problemas. Porque muita gente, a queda das pessoas não é por causa do glamour do pastoreio, é por causa dos BOs do púlpito e da igreja. As pessoas quando pegam e veem o pastor no microfone, transmissão, vai na internet, olha quantos likes, que glamouroso, vai comigo todo dia, desde 8 da manhã estou aqui nesse gabinete, conversando com pessoas, atendendo pessoas, resolvendo problemas. O problema é que as pessoas só veem o glamour. Davi, eu não vou te mostrar o glamour primeiro não, deixa eu te mostrar os problemas. Eu não vou te mostrar os prós, eu vou te mostrar os contras da coroa, para você entender o quanto dói ser rei, o quanto é difícil ser um líder. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Então antes de você ver o lado popular, ver o lado desejado da coroa, eu quero que você experimente quais são as angústias de um rei. Isso se chama preparo. Deus mostrou os contras antes de mostrar os prós. Em um lugar difícil, como eu falei, é você servir alguém que você sabe que a tua unção é maior do que a dele, e mesmo assim você fica caladinho e servindo. Isso é uma forma de Deus te preparar e até de Deus te testar. É o teste do nosso caráter. É servir a alguém que a nossa habilidade é maior do que a deles. É servir a alguém que a gente sabe que a nossa unção é mais profunda e maior do que a deles. Então, enquanto Davi foi ungido primeira vez, Deus colocou ele para conhecer os podres, o lado B e as manhas do trono. Nada melhor, fala a verdade, nada melhor do que ele estar debaixo de um chefe ruim para aprender como ser um patrão bom, né? Deus nos ensina com os erros e com os acertos. Moisés foi chamado para ser pastor, para pastorear o povo, para libertar o povo. Ele teve o trabalho, ele teve a tipificação de um libertador, de um Cristo, mas ele foi feito um pastor. É tanto que para preparar Moisés para ser pastor, quando ele mata aquele egípcio e foge para o meio do deserto, o primeiro encontro com pessoas que a Bíblia vai registrar é quando existem moças que querem vir ao poço pegar água, e tem pastores de ovelhas que impedem que elas acessem a água. Então o primeiro contato que Moisés tem com o pastor é com o pastor que não permite que os crentes bebam água. Porque Deus vai te ensinar com exemplos bons, mas também Deus vai te mostrar os exemplos ruins. Está vendo? Isso aqui é ruim, isso aqui é um pastor que não presta, isso aqui é um pastor que não vale, ele não deixa que as pessoas bebam da água. Aprende com quem é bom, mas não repita os maus. Nós aprendemos. Por que Deus permitiu estar debaixo de uma liderança abusiva? Preparo, porque a vida não é mole não. E se a vida não ficar mole, trate de ficar forte. Meu Deus, eu estou pregando isso aqui hoje para alguém. Então ele coloca aqui. Mas aí alguém vai perguntar, mas pastor, o senhor não está sendo muito espiritual não, o senhor é muito terreno. Sabia, esses pastores coach, que coach o quê, meu irmão? Você não sabe nem o que significa coach em inglês, nem eu sei o que significa coach direito. Mas pastor, se Davi, recebeu a unção, e a unção já me capacita, o que eu tenho que aprender? Eu vou repetir para você. Unção te habilita a aprender e a fazer o que está além da sua capacidade. Porém, aquilo que está dentro do seu alcance é a sua responsabilidade fazer. Então existem coisas que você não consegue fazer
Não é por falta de capacitação divina, é por falta de disposição sua. Se tem algo que você pode fazer, mas você não tem interesse de fazer, não é a unção que vai te ensinar, é Saul. Porque tiveram coisas que Davi aprendeu quando a unção foi derramada na sua cabeça, mas tiveram coisas que ele aprendeu quando Saul quis arrancar a sua cabeça. E a minha pergunta é: você vai querer aprender sendo forçado, ou você vai querer um Saul com uma espada para querer arrancar a sua cabeça? As duas vão ensinar. Então, unção vai te levar, te capacitar a um ambiente, a um aprendizado que você por si só não consegue almejar. Mas não pense que unção é um download para pessoas desinteressadas. Unção não capacita preguiçoso. Eu vou repetir isso: unção não capacita quem está esperando. Senhor, estou esperando fazer alguma coisa. Levanta dessa cadeira, sai dessa cama, acorda cedo, comece a se preparar, porque Deus vai ungir quem está se preparando. A unção do bom trabalhador é mais trabalho. Quer que Deus faça algo grande na tua vida? Começa a fazer o que você pode fazer, e aquilo que você não consegue fazer, deixa que Deus vai fazer. Mas pastor, eu estou preparado e o pastor não me convidou para pregar, não colocou uma igreja na minha mão. Vai te capacitando, vai estudando, vai se relacionando, porque uma hora Deus vai tocar no coração do teu pastor e do teu líder. Enquanto isso, se prepare. Então, unção vai me levar para umas posições, mas a minha capacitação e habilidade que vai me fazer permanecer lá. Eu preciso aprender e ter capacitação divina, unção, habilitação terrena, habilidade. Para isso, Deus precisa nos desenvolver, para a gente não chegar no trono subdesenvolvido. De que adianta eu estar azeitado, mas não estar preparado? E tem muita gente que se encontra nisso aqui. Pastor, mas eu estou cheio do azeite. Ok, mas veja, Davi foi ungido para ser rei, mas nunca tinha liderado nada, a não ser bicho. E gente não é bicho. Pelo menos não deveria ser. Na verdade, bicho obedece quando a gente manda. Gente é ciumenta, a gente é cabeça dura, a gente é invejosa, a gente é temperamental. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você: um cuidador de bicho está preparado para liderar uma nação de gente? Então Deus primeiro permite ele almejar Judá, segunda unção, segundo nível, para depois ele liderar toda a nação de Israel. Porque Judá vai ensinar para eles coisas que os bichos não ensinavam. Judá é a temporada da rodinha. Quem é da sede já está familiarizado com esse termo, temporada da rodinha. Isso fala do desenvolvimento de uma criança. A minha filha está começando a querer andar. Daqui a pouco eu vou dar para ela um velocípede. Depois do velocípede eu dou uma bicicleta com rodinha. E depois da bicicleta com rodinha, eu tiro a rodinha e ela começa a andar numa bicicleta sem rodinha. E se ela gostar das velocidades em 2 rodas, com certeza depois da bicicleta sem rodinha, ela vai querer pilotar uma moto. Mas o maior avanço não é da temporada da bicicleta para a moto, embora exista uma motorização e um aumento de velocidade. Mas o maior avanço de capacidade e a melhor oportunidade que nós temos de preparo é entre a bicicleta com rodinha e a bicicleta sem rodinha. Porque quando a gente tira a rodinha, a gente está numa bicicleta que vai devagar. Logo, ela permite algumas falhas. A bicicleta no seu início permite algumas quedas, porque quando eu caio de bicicleta eu arranho o joelho, quando eu caio de moto eu perco a perna. Então tem pessoas que falam: Senhor, me dá uma moto, mas você não está preparado para isso. E se Deus te colocar em alta velocidade, você perde o ministério, perde a família, perde a moto, perde a credibilidade. Então você fala: vai devagar, meu filho, porque a cada fase uma unção, e a cada unção uma educação em um preparo. Então deixa eu te ensinar algumas coisas. Então ele vai aprender em Judá que gente não é ovelha, que gente não obedece, não é submisso como ovelha. Isso aqui é notório quando a gente lê os salmos escritos por Davi.
Aí você vai pegar um salmo que ele escreveu antes da coroa. Ele estava só no pasto, ele era só pastor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Aí vem algo chamado coroa. Salmo 41. Se fosse um inimigo eu entenderia, mas fui apunhalado por você, meu amigo próximo. Quer coroa, quer ser grande, se prepare para grandes decepções. Se você não tem preparo para traições e trapaças, você não consegue ter uma coroa. Lê o salmo, o tom muda. Uma coisa é antes da coroa e uma coisa é depois da coroa. Então você precisa desenvolver habilidades terrenas para dar suporte para a capacitação divina. Coisas do alto e coisas de baixo. Você precisa de Moisés em cima do outeiro, mas você precisa de Josué no campo de batalha. Exemplo próximo da gente, unção pastoral. A unção pastoral vai te dar habilidades divinas de autoridade. É incrível como uma pessoa ungida tem autoridade. Ele vai te dar discernimento de espírito. A unção pastoral vai derramar sobre nós fruto do Espírito, mas também vai derramar sobre a nossa vida alguns dons espirituais concernentes à liderança. Isso é do alto, já vem quando deixa ele dar em você. Porém, se você não cuida bem da sua esposa e dos seus filhos, Deus pode até te capacitar para o ministério da igreja, mas você não vai desenvolver habilidades para a família. E aí você perde casamento, você perde família, você perde relacionamento, mesmo tendo unção ministerial. Aí o seu ministério desmorona, não por falta de unção, mas por falta de habilidade terrena. Davi cuida de ovelhas, Larissa. Davi podia tocar harpa, Davi sabia compor músicas, Davi sabia lançar pedra. Mas quando você é rei, você precisa administrar orçamento. Quando você é rei, você precisa juntar líderes militares para grandes guerras. Você entende? Quando você se torna rei, não são mais animais que dependem de você para se alimentar, são famílias que dependem de você para viver. Então um erro num acorde da harpa vai fazer um som dissonante. Um erro numa decisão militar de guerra, mães perdem filhos, esposas perdem maridos e filhos ficam órfãos. Aleluia. A coroa é pesada, e as decisões que você toma têm desdobramentos que você nem imagina. A unção te levou para lá, mas será que você vai saber ter as capacidades de gerar um orçamento de um país, de lidar com inteligência emocional, de lidar com uma liderança inspiradora, de saber ter comunicação com clareza, de lidar com atritos em equipes e resoluções de problemas e de crises? Porque se você só toca harpa e compõe salmos e músicas, você não precisa de unção de pastor. Se você só prega, você não precisa ser pastor. Pastor, o senhor não vai me colocar não no reconhecimento, na ordenação ministerial? Para quê? Para pastor. Irmão, você gosta de visitar? Odeio. Você gosta de ir para o hospital? Odeio. Você faz casamento? Nunca fiz. Você já foi para o sepultamento? Pastor, eu não gosto não, para mim é muito tenebroso. Meu filho, o que tu gosta de fazer? Pregar. Então tu não precisa ser pastor não. Pega a tua credencial de pastor e volta a ser evangelista. Para pregar você não precisa ser pastor. Para pregar você não precisa da unção de pastor. Para pregar você tem que ser pregador, você tem que ser evangelista. Então às vezes as pessoas almejando posição não entendem que estão impondo sobre si um peso de uma unção que pode acabar com eles. Porque essa leve e momentânea tribulação causará em nós um eterno peso de glória. Pastor Delmo, tu conhece essa? Leve e momentânea tribulação. O texto diz que a tribulação tem um tempo e um peso. Qual é o tempo? Temporário. Essa leve e momentânea. Então ela tem um peso leve e tem um tempo momentânea. E a glória causará em nós um eterno peso de glória. Fala uma coisa, a glória pesa muito mais do que a tribulação.
Aí você não quer passar pela tribulação do tempo, do preparo, você quer a glória vai te esmagar. Cuidado, porque a glória é muito mais pesada do que a tribulação. A unção pastoral é muito mais pesada do que qualquer outro preparo. Então você tem que entender que Deus vai te melhorando e te elevando, te educando e te subindo. Que nem as mães de Tiago e de João que chegam: Senhor, lembra dos meus filhinhos, bota o Tiaguinho de um e o Joãozinho do outro. Quando chegaram no terreno, falou assim: eles não vão beber do cálice que eu bebo. Só senta nesse trono quem é pendurado numa cruz. Então a gente vê o glamour, mas não vê o peso. E para finalizar aqui, já estou chegando na reta final. Toda promoção, toda unção tem um peso e uma pressão. Lucas 12, 48. Para quem mais é dado, mais será. Pastor, que é isso? 2 pesos e 2 medidas? Eu já tive que lidar inúmeras vezes com líderes nossos, até na sede. Pastor, por que com um membro o senhor tratou desse jeito o problema e comigo o senhor está sendo mais pesado? Querido, a quem mais é dado, mais é cobrado. Ele é membro, tu é líder, então segura a bordoada, porque você será quebrado. Você não quer ser líder, você não quer posição, então aguenta o peso desse lugar. É 2 pesos e 2 medidas, sim, para isso é. A quem mais é dado, mais é cobrado. Aí Jeremias 12, 5 vai falar assim: se você já fica cansado quando corre com homens a pé, como é que você pode competir com cavalos? Rapaz, se está mal nesse nível que você está, se você não dá conta onde você está, se Deus te elevar, o peso da pressão e da velocidade do próximo patamar é muito maior. Cavalos são mais fortes do que os homens. Cavalos são mais rápidos do que os homens. Então, se na atual fase tu não aguenta o pique, por que você está pedindo para Deus para competir com cavalos? Se com o que você já tem, você já está titubeando entre igreja e mundo, por que Deus vai te abençoar mais para te sair da presença dEle? O problema é que você está pedindo algo que você não consegue segurar. Quer receber coisas grandes e pesadas? Fica próximo de Deus, fica íntimo da palavra, busca Ele em jejum e oração, desenvolve as disciplinas espirituais. Aí agora deixa eu fechar para fazer o que a gente sempre faz aqui na igreja. Nós somos muito práticos, porque eu expus para você na vida de Davi a unção, a elevação e tudo. Ok, pastor, como eu sei que eu estou ungido para algo? Né? Vamos falar da praticidade? Como eu sei que chegou a minha hora, que Deus me preparou, que é a minha oportunidade? Como é que é isso na prática, pastor? E eu gosto de ser prático com a Bíblia. Eu expus você a vários conceitos, agora vamos para a prática. Repita comigo: a unção me voluntaria. Como é que eu sei que eu estou preparado e ungido para algo? Quando você se voluntariar. Davi chega para entregar comida para os seus irmãos, e tem no campo de batalha um gigante: dai-me um homem, dai-me um homem. Eu até acho que Golias, os meus pronomes são dele e dela. Dai-me um homem, fica pedindo um homem desse tamanho. Davi chegou assim: ninguém vai lutar contra esse camarada? Não, eu me voluntario. Quem é? Não tem ninguém não? Me dá, eu vou ser o cara que vou lutar contra esse brutamonte. Então, aqui para eu poder fechar, pode ir tocando bem baixinho para mim, esse teclado Henrique ungido de Deus. Seja o meu Davi nessa hora. Já isso também, Davi tocava cordas, né? Mas você pode tocar teclas aí, se você botar o som de cordas. Estou brincando. Tem som de harpa aí? Se tu achar um som de harpa de Davi, bota aí aqui só para a gente entrar aqui no clima. Me ajuda aí em nome de Jesus. A unção, ela te empurra para o problema, enquanto todos estão correndo dele. Isso aqui foi algo que foi necessário pelo menos 7 anos de pastoreio direto de igreja para eu poder aprender. Então entenda, isso aqui é o ouro do pastor André, que nem aquela parábola do campo, né, e do tesouro. O reino de Deus é como um campo que o passante viu o tesouro, vendeu tudo o que tinha e comprou, não o tesouro, comprou um campo inteiro. Você não precisa receber o campo do pastor André para receber hoje o ouro dele. Quem recebe o campo é minha esposa. Deixa que ela cuida dos meus espinhos, você vai receber o ouro. O que eu aprendi em 7 anos, em pouco tempo? É que quando eu tenho uma unção, uma capacitação para algo específico,
essa unção vai requerer de mim um posicionamento. Então às vezes a gente tem a tendência de empurrar, vai lá, e você já viu que tem pessoas que, não sei, de duas uma, ou porque ele ainda está sendo talhado, precisa ter mais coragem, ou ele não foi chamado para aquilo, não adianta forçar. Mas quando eu sou ungido para algo, eu sou dirigido em direção disso, enquanto os outros estão fugindo disso. Porque a pior coisa é a gente ficar sentado e ver alguém se levantar tentando matar Golias, quando nós sabemos que nós que fomos ungidos para derrubar ele. É a pior coisa que tem. A gente está sentado e falando assim, era para ser eu. Só que isso é muito tarde. Eu quero voltar antes. Quando a gente senta e vê, era para ser eu naquele local, mas por falta de posicionamento, mas por falta de fala, mas por falta de voluntariado, mas por falta de me apresentar, eu não estou lá. Porque se você é ungido para algo, você vai ser dirigido, você vai ser empurrado em direção disso. Quem tem consciência da sua unção não espera, se voluntaria. O pastor nem me chamou, nem me viu. Vai lá com o pastor e fala, pastor, eu quero pregar, me dá uma oportunidade, faz alguma coisa, me bota numa congregação, faz alguma, pastor, eu estou aqui para te servir. Quem é ungido é dirigido. Aí Davi falou, isso aqui é comigo, eu vou me voluntariar, eu vou enfrentar esse gigante. Muito parecido, e aí a gente aprende o nosso Senhor Jesus falando isso em Lucas capítulo 4. Jesus diz assim, o Espírito Santo está sobre mim, porquanto ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos, para curar os enfermos e para anunciar um ano aceitável do Senhor. Jesus não sabia apenas que era ungido, sabia para quem era ungido. Então num tempo onde todo mundo fugia dos pobres, Jesus ia em direção a eles. Aí as pessoas perguntavam, por que tu come com eles? Por que tu anda com eles? Por que tu vai em direção a eles? Jesus falava, porque eu fui ungido para isso. Ninguém queria lutar com Golias. Aí ele falou assim, eu vou derrubar esse camarada, porque a tua unção vai te empurrar para onde os outros fogem. Aleluia. Saul chama Davi, quem é o garoto? É tu que é o garoto? É tu? Rapaz, é tu. Sabia que tu brigava não? Tu vai jogar tua harpa na cabeça dele? O que tu vai fazer? Eu não imagino a conversa, a Bíblia não detalha, mas ele tinha consciência de quem era aquele garoto, porque aquele garoto tocava nos momentos de maior pressão da vida de Saul. Aí Saul falou, faz o seguinte, pega a minha armadura, pega os meus instrumentos e vai lutar. Aí Davi falou, tentou. Deixa eu fazer uma aplicação, não está dentro disso aqui, mas é interessante, porque nós temos muitos irmãos aqui, nós temos muitos pastores, nós temos muitas gerações aqui, para vocês, nós temos novos membros aqui, eu tive boas conversas hoje, para você entender também a cabeça desse pastor aqui, como ele pensa a nível de Assembleia de Deus. Davi é um homem de honra, então quando Saul falou assim, veste a minha roupa, veste a minha armadura, pega os meus instrumentos, faz como eu faço, que você pode talvez sobreviver e ter alguma chance. O que Davi faz? Davi não detona não, Davi não fica falando mal não, coisa de velho, coisa ultrapassada, coisa antiga, não. Ele tenta calçar, ele tenta vestir, ele tenta, mas ele vê que ele não tem mobilidade. Aí ele fala assim, hey, não é muito meu estilo essa sua roupa não. Você entende isso? Ele reconhece que foi aquela armadura que trouxe ele até aqui. Então ele não fala mal, ele não vai contra a armadura, mas quando ele tenta usar a armadura, ele fala, eu não consigo me mover, porque as minhas armas são outras. Aleluia. Porque as pessoas vão falar assim, não se faz mais pastor da Assembleia de Deus como antigamente. É óbvio, Deus não quer pastor da Assembleia de Deus para antigamente, Ele quer para hoje. As armas do meu pai são do meu pai, as armas do meu tio são do meu tio, e eu tento, e aquilo que eu consigo aplicar é aplicado na igreja. Mas Deus me deu também pedras, mas Deus também me deu uma baladeira, uma funda, Deus me deu um estilingue, e Ele fala assim, esse aqui é o meu estilo. E não apenas isso, enquanto o Senhor não via, eu já vinha treinando, eu estou preparado para isso. Então quando o preparo encontra com unção, Deus te coloca na oportunidade, Ele abre a porta e fala, chegou a tua hora. Não demorou muito, Ele treinava, quando é que é a minha oportunidade? Me ungiram aqui, aí ele vai e toca no palácio, mas quando ele vai para o campo ele treina, e toca e treina. Senhor, quando vai chegar uma oportunidade? Enquanto você estiver disposto a fazer os pequenos ofícios, porque ele não foi convidado para lutar, foi para levar lanche. E tem gente que fala, não, levar lanche não é para mim, eu já fui ungido rei.
Não, eu já tenho 10 anos. Rapaz, eu sento no púlpito. Você quer que eu pegue um pano para limpar o chão? Quem sabe por trás dessa pequeno ofício está a maior vitória e revolução da tua vida. Porque Deus é profissional em fazer isso com reis. Aleluia! Não foi assim com Saul? Como é que Saul chegou no local da oportunidade da sua coroa? O seu pai, chamado Quis, perdeu jumenta, perdeu um animal. Aí ele falou: filhinho, se tem animal e tem servo, porque filho, pega um dos servos e vai lá atrás dos animais do papai. Tem servo e tem animal, tem posse. Ele poderia falar como um menino mimado: não, manda outro empregado. Eu, seu filho, buscar bicho, buscar animal, manda outro empregado. Não, ele falou: eu vou lá, pai, eu vou lá atrás das jumentas que se perderam. Saul saiu da sua casa para buscar jumentas e voltou ungido e coroado rei sobre todo Israel, porque ele estava disposto a fazer uma pequena obediência. Meu Deus do céu. Então, aleluia, eu sinto o Espírito Santo ministrando ao coração da nossa igreja. São nas pequenas coisas, meu irmão. Pastor também é diácono, pastor também é ajudante, é cooperador, é porteiro. Pastor também pode ficar lá no estacionamento. Quem sabe é um dia que o pastor vai lá, eu chegar com o pastor: fica no estacionamento. Eu que sou pastor, o pastor mandou eu ficar no estacionamento. Quem sabe a tua consagração chega lá, irmão. Com Davi foi assim. Ele só chegou no local da oportunidade porque obedeceu o seu pai para levar queijo para os seus irmãos guerreiros. Aí quando ele chega lá, ele sabe: eu estou preparado para isso. Quando a unção se encontra com a habilidade, esses dois vão te levar para lugares extraordinários. Então, preste atenção. Tem gente esperando você se voluntariar para fazer aquilo a qual você foi ungido. Eu vou repetir. Tem gente esperando vocês, membros, pastores, a mim, se voluntariar para fazer algo que você já foi ungido para fazer. Você é a solução do problema de alguém. Talvez você é a solução do problema de uma cidade, de uma empresa. Eu não falo isso só a nível ministerial, não. Aplique naquilo, no teu campo de batalha. Se voluntarie. Pastor, vi um problema e eu fui chamado para isso. É para isso que eu vim resolver, pastor. Então é isso. É o que eu quero transmitir aqui. Quando você olhar, pode ser as mínimas coisas, gente. Porque a gente acha que o passaporte para a gente chegar no local onde Deus nos chamou é uma oportunidade no exercício daquilo. Por exemplo, dá um exemplo para você entender. Deus me chamou para pregar. Então eu sei que eu vou conseguir quando eu tiver um convite para pregar. Você nunca vai ter o convite. Como é que você pode ter o convite para pregar? Talvez um dia que eu chego aqui e vejo que está quebrado um negócio ali na igreja. Eu vou lá: pastor, eu vi que estava quebrado. Ou eu chamei alguém, eu sei resolver. Peguei a tinta, peguei a massa e já resolvi. Ou, camarada bom, já está na mente do pastor já. Talvez o seu passaporte para isso não é você mandar um link da sua pregação na internet. É você chegar: pastor, eu cheguei um pouco antes, porque eu vi que está quebrado e está rachado aqui o vidro. Já trouxe o vidro, já trouxe o cara, e a gente vai trocar, porque são nas pequenas coisas que Deus abre as grandes portas. Então quando você vê algum problema na igreja, ou o pastor falando de algum desafio que você pode resolver, fala: pastor, manda no meu peito aqui, vou matar. Por quê? Porque o meu azeite é para isso. A minha unção é para isso, pastor. Você pode ficar de pé. Meus irmãos, pastores, líderes, se vocês enxergarem na nossa igreja, no nosso campo, algum problema que o teu azeite resolve, manda um zap para mim. Amanhã eu quero receber zap até dizer chega. Porque quem é ungido é empurrado, se voluntaria. Então tenha clareza. Porque não adianta só saber quem é ungido, tem que saber para quem é ungido. E Jesus ensina isso. O Espírito Santo está sobre mim, porquanto ele me ungiu para. Aí ele fala: para quem e para onde. Então a tua unção tem um destinatário e tem uma geografia. Só que o passaporte, às vezes, para isso, são as pequenas coisas. É ir atrás de um animal, é ajudar no estacionamento, é chegar mais cedo. Ajeita aí, alinha as cadeiras, fica depois do culto. Tá vendo que depois do culto, não sei o que, por alguma razão, Santa Ceia geral, o pessoal começa a tirar o negócio de cima, desempilhar a cadeira. Vai lá,
Talvez você ache que ninguém está notando, Deus está notando. E quem sabe esse é o local que Deus preparou para derramar o azeite sobre a tua cabeça e colocar uma coroa nela. Foi assim com Saul, foi assim com Davi. Então qual é o gigante que você precisa derrubar essa semana? Não espera alguém te ligar para te convidar, para ajudar a derrubar. Fala, eu já tenho as ferramentas e o meu azeite é para isso. Eu estou oleoso, pastor. Eu estou molhado do azeite, surfando no azeite, preparado. Deus me ungiu para isso, para esse momento. Então qual é um ambiente, as pessoas para quem Deus te enviou? Vai, mas ninguém gosta daquilo. Melhor ainda, você vai estar sozinho fazendo. Tem gente que vem reclamar, pastor, me colocaram lá no banheiro só porque ninguém quer fazer. Maravilha, pronto, está muito claro que Deus te chamou para fazer. Ele te chamou para fazer aquilo que ninguém quer fazer. E o teu destaque vai vir disso. O teu destaque vai vir disso. O ambiente que Deus preparou foi quando perdeu. Para Saul foi quando ele perdeu, o pai perdeu animais. Está vivendo um ambiente de perda? No meio da tua perda tem coroa para você. Deus não está nem aí. Deus não pega quem só está no púlpito, não. Não, Deus quer encontrar quem é diligente, quem está com estilingue, quem mata leão, quem mata urso, para matar Golias. Porque o texto fala isso, que ele era grande como o urso e rugia como o leão. Ele falou, leão e urso eu já derrubei. Quem é esse incircunciso filisteu diante do Senhor dos exércitos de Israel? Eu já estou acostumado. Então a unção e a capacitação se encontraram no local da oportunidade.